Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês aí sobre a minha redação da SpaceX, beleza? Recentemente o concurso publicou as notas das redações e também divulgou os espelhos das redações, beleza? Então eu vou mostrar os dois aqui pra vocês. Primeiro eu vou ler minha redação e depois eu vou comentar com vocês um pouco sobre a nota. Mas sem mais delongas, né, eu já vou até adiantar aqui. Eu tirei 82 pontos na redação da SpaceX, então eu estou apto, tá bom? Mas essa nota aqui, 82, ela não vai agregar em nada na minha nota final, porque pra quem não sabe, a nota da redação da SpaceX, ela tem apenas caráter eliminatório, tá bom? Então ela não classifica. Então supondo que, por exemplo, eu e Joãozinho, nós dois tenhamos tirado a mesma nota na prova objetiva, mas eu tirei 82 na redação e ele tirou, digamos que 90 na redação. Então, se a redação fosse classificatória, então o Joãozinho estaria na minha frente, porque ele tirou a nota maior do que a minha na redação. Só que como não mesmo que Joãozinho tenha tirado uma nota maior do que a minha na redação, ainda assim nós dois ainda vamos continuar tendo a mesma nota, porque a nota da redação da SpaceX ela não interfere na classificação, ela não entra no cálculo da nota final, entendeu? Então ela só serve para ver se você está apto ou inapto, e o critério para ver se você está apto ou não é a sua nota, né? Então você tem que estar acima de 50 pontos para estar apto, tá bom? É basicamente isso. Se estiver abaixo de 50, aí é barro, infelizmente você não está apto na redação e você não é classificado, beleza? Então é basicamente isso. Como eu tirei 82, estou maior do que 50 pontos, então estou apto, beleza? Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre os critérios de correção, beleza? Primeiro eu vou ler aqui a minha redação, beleza? Então vamos lá, subir aqui um pouquinho. Eu deixei até o tema aqui separado para vocês, ó. Para quem não sabe, o tema da redação da SpaceX de 2024 foi esse aqui: o livro físico para estudo na era da informação instantânea e das telas digitais, beleza? Um tema muito legal, inesperado, tá? Eu nunca tinha escrito um tema sobre isso e nem cheguei perto de escrever um tema que seja pelo menos parecido com esse, sabe? Então, assim, realmente foi difícil ali de desenvolver na hora uma redação, só que, graças a Deus, como eu tinha treinado bastante durante um ano, eu consegui desenvolver uma redação aceitável, né, digamos assim. Então eu vou ler aqui pra vocês, tá? Mas eu particularmente gostei muito do tema, eu achei um tema bem pertinente, então vamos lá. Vou ler aqui minha redação pra vocês. A importância dos livros físicos. Atualmente, os livros digitais, chamados de e-books, têm se tornado cada vez mais populares entre as pessoas. Eles são mais leves que os livros físicos e por isso facilitam a leitura e o estudo em diversos locais, como o metrô e o ônibus. Além disso, os e-books têm potencial de inclusão, permitindo que as pessoas cegas leiam livros com o auxílio da tecnologia. No entanto, como os livros digitais muitas vezes se encontram em um celular, a capacidade de concentração do leitor tende a declinar, uma vez que ele estará sujeito a diversos outros estímulos digitais com potencial de distração. Dessa forma, destaca-se a importância dos livros físicos para o aprendizado e concentração. Em primeira análise, destaca-se o efeito distrator das ferramentas digitais na vida das pessoas. Em um estudo feito por uma universidade dos Estados Unidos, descobriu-se que o tempo médio no qual um jovem consegue ficar totalmente concentrado em uma só tarefa declinou cerca de 15% em relação ao início do século. O estudo destaca que essa perda cognitiva está diretamente associado ao uso excessivo de celular. É notório que, nesse aspecto, a atual cultura da informação instantânea tem trazido prejuízos à formação intelectual dos mais jovens. Dessa forma, a migração dos livros para as telas, ou seja, a migração de uma ferramenta que exige concentração para uma tecnologia distratora, tende a ratificar os efeitos negativos dessa cultura. Nesse viés, entende-se que a preferência por livros físicos pode trazer benefícios para a atual geração. O hábito de leitura é fundamental para a formação de um pensamento crítico, e por isso a leitura é importante para os estudos. O uso de livros físicos para o aprendizado é essencial, pois os estudantes se concentram mais e retêm as informações por um tempo maior. Portanto, é certo que os e-books trazem vantagens para os dias de hoje, mas eles jamais serão capazes de extinguir os livros físicos, que serão, por essência, as melhores ferramentas de desenvolvimento intelectual. Então, senhores, essa aqui foi a minha redação. Eu vou admitir pra vocês, eu achei que a redação ficou, assim, não muito boa, tá? Eu acho que eu poderia ter feito melhor. Só que, normalmente, quando eu faço redações, assim, em provas, eu não faço rascunho, né? Então, essa redação aqui eu fiz na hora mesmo, em cima já da folha de redação mesmo, tá bom? Então, teve coisas aqui que se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu teria escrito de uma maneira diferente, mas ainda assim, eu acho que a redação não ficou ruim, eu acho que a redação ficou, assim, aceitável, sabe? Ficou aceitável, assim, acho que é a melhor palavra para definir essa redação aqui, porque, por exemplo, alguns errinhos que eu percebi aqui, ó,
na linha 22 aqui, ó, comecei com nesse viés, tá vendo? Eu já deveria ter começado com portanto, eu coloquei portanto só aqui, ó, no finalzinho, sendo que esse aqui já é o parágrafo de conclusão. Se bem que isso tem uma justificativa, tá? Eu coloquei nesse viés aqui no início, porque a redação da SpaceX, ela vai até a linha 36, a folha, né? Ela vai até a linha 36, então tem aqui ainda 35 a 36, é porque o print que eu tirei não foi até ela, mas são 36 linhas. E a redação da SpaceX, o edital fala que você pode escrever até a linha 30. Se você escrever até a linha 36, ou melhor, se você passar da linha 30, né, escrever, por exemplo, até a 31, você vai ser penalizado. Você não é eliminado se escrever mais do que as 30 linhas, chegar até a 36, mas você vai perder ponto por isso, entendeu? Tem até um lugarzinho aqui, ó, dessa folha aqui, que é, deixa eu ver onde que é, aqui, ó, penalização por linha. Tá vendo que é o P4 aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tivesse feito até a linha 38, ó, o avaliador teria marcado aqui, ó, e eu perderia 8 pontos, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. E na hora que eu estava escrevendo a redação, na minha cabeça, esse aqui deveria ser o segundo parágrafo do desenvolvimento, né? Eu fiz o primeiro parágrafo aqui, né, e depois eu fiz esse segundo aqui, que seria o segundo parágrafo do desenvolvimento. E no final aqui, nessas últimas linhas, eu faria a conclusão. Só que eu esqueci que essas outras linhas aqui não podia escrever. Na verdade, eu nem imaginava que eu estava perto da linha 30, né? Eu só fui perceber isso quando eu estava, sei lá, acho que era na linha 26. Quando eu estava na linha 26, eu percebi, caraca, eu já estou muito perto do final, então eu tenho que meter uma conclusão aqui do nada, né? Então, quando eu dei o ponto final aqui, primeira oportunidade que eu tive, eu coloquei um portanto, entendeu? Então, assim, foi um vacilo que eu dei, mas ainda assim eu não acho que a redação ficou ruim por causa disso. Eu só acho que se eu tivesse um planejamento melhor, eu poderia melhorar, entendeu? Então, é isso. Um outro erro que eu percebi aqui, deixa eu ver. Aqui na linha 9, eu cometi um erro de gramática aqui, ó. Uma vez, essa aqui é a linha 8, né? Uma vez que ele estará sujeito a diversos outros estímulos digitais com potencial de distração. Aí, olha só. Uma vez que ele, ou seja, ele é o sujeito, né? Ele estará sujeito a diversos, olha só, olha essa palavra aqui, diversos outros estímulos digitais com potencial. Aí, olha o erro aqui. Isso aqui é um erro de concordância nominal, né? Porque, olha, eu estou falando diversos estímulos digitais com potencial. Só que não é potencial. Como diversos e estímulos está no plural, os dois aqui estão no plural, então tem que fazer uma concordância nominal aqui. Ao invés de ser potencial, deveria ser potenciais. Então eu cometi um erro gramatical aqui. Isso é inadmissível, né? Mas eu cometi um erro gramatical aqui. E isso foi descontado, tá? Da minha redação. O avaliador percebeu e a redação da SpaceX, a correção, ela é muito rigorosa em relação à norma culta. Então aqui, na folha aqui, tem uma penalização de gramática na linha 9 por um erro de concordância nominal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês podem perceber que, graças a Deus, como eu estudei muita gramática, da linha 1, a linha 0 eu imagino que seja o título, né? Então olha só, do título até a última linha aqui, que é a linha 30 que eu fiz, eu não cometi nenhum erro gramatical, segundo a correção. Mas na linha 9 perceberam que eu cometi um erro. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque só esse errinho aqui de concordância que eu fiz, eu perdi 3 pontos. Mas imagina a pessoa que comete, sei lá, 10 erros aqui, sabe? É muito triste isso, porque a pessoa vai perder 30 pontos, porque cada erro que você comete é menos 3 pontos. Então isso vai afetar muito a nota da sua redação. Então você tem que tomar muito cuidado desde já em relação à norma culta, né? Você tem que seguir exatamente a sintaxe, né? Você tem que fazer concordância, você não pode escrever errado, não pode cometer barbarismos que falam, né? Que é você, por exemplo, escrever exceção com SS, por exemplo, sabe? Você tem que tomar muito cuidado com isso, tem que saber escrever muito bem as coisas e tem que saber também fazer a articulação correta das palavras, né? Você não pode cometer erros de concordância e tal, então tem que tomar muito cuidado com isso. Acentuação no lugar errado também, crase errada, vírgula errada também, eles pegam muito, então tem que tomar muito cuidado, beleza? Muito cuidado mesmo. Mas, assim, em relação ao resto da redação, eu não acho que ficou tão ruim, não. Por exemplo, esse parágrafo aqui, ó, eu peguei essa informação aqui de um site que eu já tinha lido antes, tá? Que realmente, isso aqui eu não inventei, tá? Realmente, numa universidade dos Estados Unidos, negócio que eu não lembrava qual universidade era essa, tá? Eu não lembrava se era Universidade de Oxford, de Michigan, eu realmente não lembrava. Então eu só coloquei Universidade dos Estados Unidos. E isso é aceitável, tá? Você não precisa ser extremamente detalhista nos seus dados, entendeu? Basta que você
cite o básico ali, né? Como eu fiz aqui, eu coloquei a Universidade dos Estados Unidos, aí já foi aceito, entendeu? Você não precisa ser extremamente detalhista, eles nem se importam muito com isso, na verdade. Eles querem ver se realmente o argumento que você está usando ali, se ele vai realmente ajudar de fato na construção da lógica, né, da sua redação. E aqui eu fiz um excelente argumento, né? Falei que o tempo médio das crianças está caindo e tal, por causa do uso do celular, né? E a universidade destacou, né, por meio desse estudo, que isso acontece justamente por causa do uso excessivo do celular e tal. Então, assim, isso ajuda muito, entendeu? Esse tipo de informação que vocês vão ver aí na internet e tal, por isso que eu recomendo bastante que vocês vejam muitas notícias, pesquisem muito sobre estudos que são feitos em universidades e tal, que isso ajuda muito. Esse parágrafo aqui todinho eu construí em cima de uma coisa que eu tinha lido há algumas semanas antes em um site, entendeu? Então isso é muito interessante. E esse primeiro parágrafo aqui, né, que é a introdução, tem algum momento aqui que eu falo sobre as pessoas cegas, que elas leem livros com auxílio da tecnologia. Isso aqui eu peguei do próprio texto motivador da prova, entendeu? Um texto motivador falava que um dos benefícios dos e-books é que as pessoas cegas podem ler os livros porque tem bots que leem o livro em voz alta para a pessoa escuta, entendeu? Então é como se a pessoa estivesse ouvindo um audiobook, entendeu? Com o livro na mão. Então isso é muito útil para as pessoas cegas. Então eu destaquei isso, que os e-books têm potencial de inclusão e tal. Então assim, não tem problema, tá? Você usar o texto de apoio da sua prova para você criar uma argumentação ou criar ali uma lógica, entendeu? Não tem problema. O que zera a redação é se você copiar integralmente o texto de apoio, entendeu? Aí sim você zera a redação, porque é considerado plágio. Mas se você for lá ler, se você baixar a prova aí e ler o texto de apoio, você vai ver que isso aqui está escrito, tá? Que assim, que as pessoas cegas realmente elas são ajudadas e tal, só que não está escrito exatamente da forma que eu coloquei aqui. Então eu li o que estava escrito lá e entendi, né, e escrevi da minha forma na redação, entendeu? Então isso é totalmente permitido e na verdade é até recomendável que você faça, entendeu? O texto de apoio está lá para isso, inclusive, para você pegar um repertóriozinho legal para você escrever a sua redação. É só não copiar literalmente o que está escrito lá, palavra por palavra, que você não zera a redação, beleza? Então é isso, tá bom? Essa aqui é minha redação da SpaceX, tá? Voltando para aqui para a correção, vocês percebem que ela vale 100 pontos, a redação, tá bom? Então, vocês podem até observar que o tema da redação, ou seja, no caso, a forma como que eu argumentei, a forma como que eu expus o problema e tal, que a forma como eu criei a minha lógica, entendeu? E toda essa questão de coesão, coerência, isso tudo está dentro do tema, né? Então, o tema da redação vai de 5 a 40 pontos. Isso é o tema. E se vocês observarem, não tem escrito aqui. Não tem escrito aqui. Só que, por exemplo, se 40 pontos é o tema, então sobra 60, né? 60 pontos, no caso, seria a gramática, né? Então você tem que observar o seguinte, que nem eu falei antes, a gramática é o que mais pesa na redação da SpaceX, entendeu? Porque 60% da nota da prova é gramática. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E esses 60 pontos, como é que funciona a correção? Você meio que já começa a correção da redação com esses 60 pontos. E você vai perdendo esses pontos à medida que você comete erros, entendeu? Então se você não cometer nenhum erro, você fica com 60. Só que se você cometer um erro, que nem eu cometi, aí você fica com 60 menos 3, que você fica com 57. No caso foi o que aconteceu aqui comigo, ó. Eu fiquei com aqui, ó, o tema da redação, né? Aí isso é uma nota que eles dão, mais 60 menos P. Só que eu errei uma coisa na redação de gramática, então eu perdi 3 pontos, porque cada erro é 3 pontos. Então eu perdi 60 menos 3, então vai ser T mais 57. Então a minha nota, ela é a nota do tema mais 57, que é o 60 menos os erros que eu cometi, certo? No caso, como a nota da redação em relação ao tema vai de 5 a 40 e eu tirei 25, né, aqui ó, tirei 25, 25,00, né, aqui, então a minha nota ficou como 25 mais 57, que dá 82. Então esse aqui que é o sistema de correção da SpaceX. Você vai ganhar até 40 pontos pelo tema, ou seja, a forma como que você abordou o texto, a lógica que você construiu, os argumentos que você utilizou, a coesão, a coerência, e isso vai ser somado à nota que você vai tirar em relação à gramática, que pode ser no máximo 60, se você não errar absolutamente nada, você vai ser um prodígio da língua portuguesa, mas à medida que você for errando, você vai perdendo essa pontuação de gramática, entendeu? Que pode ir até 0. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado mesmo. Se você
perceber aqui, se você fizer uma redação que não tenha nenhum erro gramatical, né? Não importa se você, por exemplo, fez uma argumentação que não tenha sido muito interessante e tal, se fez uma argumentação fraca, mas você respeitou a norma culta e não cometeu desvios gramaticais e tal, se você fez tudo certinho, escreveu tudo certinho, você vai tirar uma nota legal na redação do SpaceX. Então essa que é a minha sugestão, você escreva direitinho, que você estude muito português, que isso ajuda até na redação do SpaceX, beleza? Então é isso, senhores, aí tá minha nota, beleza? 82 pontos, apto, graças a Deus. Agora, assim, é só esperar sair a lista de classificação agora. E espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma aí. Espero que eu tenha conseguido passar algum bizu pra vocês, beleza? Então, é isso. Tamo junto, valeu!